O pessoal aí do oitavo ano B, então, estamos aqui para vocês para ter algumas dúvidas, né? Dar algumas orientações dessa segunda atividade de segundo bimestre aqui do oitavo B, matemática, né? Ó, já coloquei para vocês algumas orientações aqui, tá bom? Então vamos agora tirar algumas dúvidas. Só para lembrar vocês que o nosso assunto é muito importante, né? Que está falando sobre álgebra, né? Ou seja, onde a matemática começa a incluir as letras em certas situações, em certas operações. Um assunto muito importante daqui para frente na vida de vocês, no estudo da matemática. É um segredinho, tá? Muito relevante daqui para frente. Porque se você não entender legal álgebra, é a mesma coisa que a tabuada. Você terá muita dificuldade, tá? Então, como se diz aqui, ó, algo que você tem que saber, tá? É muito importante quando começa a entrar as letras na matemática e na sua vida também, tá? Então, por favor, fique atento aí. Por exemplo, aqui, ó, sempre eu falo com meus alunos, quando não quero falar a palavra álgebra, né? Eu falo o seguinte: as letras valem números, tá? Só para lembrar que essas letras elas recebem o nome de variáveis e o nome de incógnitas, tá? Hoje, se você olhar bem pela internet, né, você começa a ver muitos desafios matemáticos, como esse daqui, por exemplo, né, ó. Você tem aqui, ó, no caso aqui, você tem uma maçã aqui, outra maçã com a outra maçã, deu o valor de 30. Podia ser 30 reais, 30 quilos, não importa. Importa o seguinte, que vale 30. Eu não estou aqui destacando que tipo de unidade é medida, tá bom? É um valor numérico. Agora, se eu pegar uma maçã, né? Pegar uma maçã e pegar um cacho de banana, né? Outro cacho de banana vai me dar 18. Na linha de baixo eu tenho uma outra expressão. Se eu pegar essa banana aqui e juntar com 2 cocos, vai me dar 2, tá? Se eu pegar um coco, né, ó, uma maçã, um cacho de banana, eu não sei quanto que vai dar. Ou seja, eu poderia colocar, como fiz aqui, né, ó, no lugar da maçã, eu poderia escrever o que? Letras, né, ó. Eu poderia escrever aqui uma maçã, uma maçã, uma maçã, tá? Mas eu não preciso falar assim, uma pessoa. Se eu falar pessoa, você vai entender que é uma pessoa. Por isso que eu não coloco aqui, no caso aqui, né? No caso aqui eu coloco o que? M, né? Vou colocar em azul, tá? Ó, uma maçã, mais uma maçã, mais uma maçã dá 30, né? Quantas maçãs? Quanto que vale uma maçã? Se as 3 valem 30, né? Ou você faz lá 3 dividido por 3, que vai dar 10 cada uma, né? Ó, bom, aqui vai dar 10, né? Ó, 10 com mais 10 com mais 10. É uma maneira de você, né, resolver. Aí você pensa, depois lá de baixo, né? Ó, essa maçã então vale 10. Isso. Você já sabe o que equivale 10, né? 10 com mais uma banana, mais com outra banana, seria cacho, né? Um cacho, tá bom? Qual é o valor de cada cacho de banana? Nesse caso aqui você tem quanto? Dois cachos de banana, concorda? 2 cachos de banana. Então se você somar um cacho com mais um cacho não dá 2, então você escreve assim, ó, 2 cachos de banana.
tá bom? É o que você faz, ó. Esse 10 aqui, você vai tirar, né, ó. Pega o 18, vou tirar 10. Se eu tirar 10 aqui, 18 tira 10, vai dar 8, né? E aqui como é que fica então aqui, ó? Esses dois cachos de banana aqui me deu 8. Eu quero saber um cacho só, né? O que eu faço então? É só pegar 8, dividir por 2, que vai ser 4. Então cada caixa aqui, no caso aqui, vai valer quanto? 4, né? Então aqui vai valer 4, 4. Por quê, ó? Se eu colocar 4 com mais 4, vai dar 8. 8 com mais 10, 18. Tá bom? Posso pensar desse jeito, tá bom? A matemática, ela tem alguns caminhos. E esses caminhos, eles podem dar o mesmo valor, tá? Ou seja, são caminhos diferentes, mas você chega no mesmo valor. Essa foi a minha maneira de pensar, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte aqui. O importante é que vocês saberem que na matemática, quando você começa a estudar a álgebra, né? Ou seja, as letras, elas valem números, tá? Essa é a ideia, tá bom? Então começa a envolver o que aqui, ó? Eu falo que envolve uma sopa, né? Uma mistura de letras, números, né? E também, além disso, né? Envolve o que? Operações, né? Tá, ó. É uma salada, começa a misturar letras, números, operações, assim por diante, tá? Então a gente tem que entender muito bem essa parte da matemática que nos ajuda a desenvolver e resolver muitas questões, tá bom? Então é muito importante. Você, por acaso, em algum momento hoje, nesse mundo atual também, você poderia ter essa mensagem assim, por exemplo, né? Ó, oi, Thaís. O de matemática, será que sou eu? Deixou fazer o trabalho em... Ou seja, o professor de matemática deixou fazer o trabalho em grupo. Aqui, ó, parabéns. Vou à sua casa amanhã. Ok, traz o seu caderno, livro, né? Combinado, amanhã eu te ligo, né? Ó, aqui é o ligo, né? Até amanhã, tchau, ok? Então, se você for analisar, ó, ela está utilizando aqui um pouco da álgebra, né? Ou seja, muito da álgebra, né? Ó, tá bom? É um exemplo, tá? Então, nessa comunicação existem certos códigos, desenhos que poderão ser compreendidos. A ideia dessa matéria e é semelhante a esses acontecimentos, ok? Então, tem um momento na matemática que você precisa, né, passar, né, da linguagem do português, né, para uma linguagem mais matemática, né? É como nesse caso aqui, por exemplo, olha só. O dobro de 3. O dobro de 3, qual que é? É 6, ok? O triplo de 5. 5, 5, 5, 15. Não é isso? O produto de 4 e 7. Ou seja, 4 vezes 7, que vai ser 28. A metade de um número. E agora? Ó, a metade de um número. Quando você não conhece, você coloca essa coisa desconhecida com uma letra, tá? E a metade é o que? É algo dividido por 2, não é isso? Você podia colocar assim, ó, x dividido por 2, né? Ou podia ser A, B, C, né? Um número acrescido de 2 unidades. Esse número, né, é uma variável, ou seja, você não sabe, podia ser o 2, o 3. Então, você podia colocar novamente um x, um A, um B, tal. X acrescido de 2 unidades, ou seja, mais 2, né? A soma de um número com a quinta parte dele. Ou seja, no caso aqui, por exemplo, vou colocar o meu nome, né, o início do meu nome, C, por exemplo, né? Soma é mais. A metade
A soma da metade é um número, então a metade desse número mais uma quinta parte dele, ou seja, esse número dividido por 5, né? A soma de dois números, ou seja, podia ser assim, ó, por exemplo, x com mais y, né? Produto de dois números podia ser x vezes y. Você viu como que eu usei aqui as letras aqui, né? Dei nome a certas situações, coloquei no lugar de certo momento a letra, então é álgebra, tá? Essa parte da matemática que lida com essa sopa de letras e números, né? Então eu já falei para vocês que se chama álgebra, tá bom? Mas o que seria então a álgebra, né? Uma definição, um conceito, né? É o ramo da matemática que estuda números desconhecidos e as maneiras de descobrir, de desvendar, de achar, né? De calcular o valor dessa letra ou dessas letras, né? Então a álgebra é o ramo da matemática que estuda a combinação de valores numéricos usando elementos como sinais, números, ou seja, é uma sopa de elementos da matemática que vai ter números, as contas, adição, subtração, multiplicação, os símbolos de maior, igual, né? Entendeu? A potência, a raiz, uma mistura, né? Bom, antes a gente só lidava com os números, né? Agora a gente começa a usar o que? Números e letras, tá? A gente vai começar a misturar isso, tá bom? Tudo se deve, pessoal, a esse cara aqui, ó, tá? Esse índio, né? Ele escreveu uma obra, né? Usando essas letras aí, tá? Ele foi um dos precursores do estudo da álgebra, tá bom? Então a palavra álgebra vem do árabe, al-Jabar, usada no título do livro Isaac al-Jabar al-Harmar, escrito em Bagdá por volta de 825, né, pelo matemático Mohammed ibn Musa al-Halakam, esse cara aqui, né, ó, tá? Então a palavra al-Jabar significa, ou seja, são partes que foram divididas, partes foram quebradas, tá? A álgebra de Alvin-Khwarizmi foi o nome de uma operação usada na resolução de uma equação em 1600. A palavra foi aplicada ao estudo que essa operação foi usada, tá? Na verdade é um conjunto de operações, né? Tá? É um ramo da matemática, tá bom, pessoal? E depois nós voltamos para você então com outras orientações, tá bom?